Se você está assistindo esse vídeo do Mestre em Lua, significa que você já chegou no nível bem avançado da linguagem. E para quem está no nível bem avançado da linguagem, não há livro melhor que o livro Programando em Lua, do Roberto Jerosalinski, o criador da linguagem de programação Lua. Aproveita que ele está com desconto e desceu de R$ 118 para R$ 95,20. Continua caro, mas em compensação são 20% de desconto se você fizer o pedido pelo link que está na descrição. Olá, galera! E aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Mestre em Lua. Nesse Mestre em Lua, você já viu o que a gente vai falar, tá aí na tela, do Lua File System. O Lua File System é uma ferramenta, uma biblioteca, na verdade, que eu uso muito no meu dia a dia. Constantemente, principalmente nos últimos 8 anos em que eu trabalhava numa posição meio sysadmin, sysop, eu fazia muita coisa ao mesmo tempo, mas um dos aspectos do que eu fazia era automatizar várias tarefas. Então, quando eu automatizava várias tarefas, eu tinha que ter uma liga, alguma coisa, sabe, uma cola mesmo, que conectava diferentes aplicativos, diferentes softwares, entendeu? Que executava diferentes funções, etc. E por causa disso, eu precisava dessa cola, como eu disse. E para cola eu utilizava a linguagem de programação Lua, porque ela era muito leve. E todos os nossos servidores eram locais, ou seja, ficavam na empresa, e a gente não tinha bem um orquestrador, um servidor que monitorava os outros, entendeu? Então, para isso a gente precisava de uma linguagem que funcionasse no Windows, no Mac e no Linux, ok? Que possibilitasse para a gente fazer coisas como checar se houve modificação no arquivo, se o arquivo foi modificado, mover para outra pasta, para outro software fazer o encode, ou se o arquivo entrasse numa pasta específica, significava que era para encodar ele para outro formato, então a gente botava ele no FFmpeg. Deixa eu mostrar para vocês o FFmpeg. FFmpeg é uma ferramenta de terminal que te permite fazer conversão de arquivo de vários formatos. Ela é super versátil, super complexo, tá? E para fazer essa conexão, eu poderia ter usado outras linguagens como Python, por exemplo, porém Python era muito mais pesado. Eu poderia ter usado outra linguagem como Bash Script, mas Bash Script não funciona no Windows. Entendeu? Eu poderia ter usado o arquivo batch do Windows, mas ele não funcionaria no Linux. Eu poderia ter usado diversas outras linguagens, etc. Mas todas iam acabar caindo num desses problemas. Ou não eram compatíveis com um dos sistemas, que eu usava os três, né? Ou não era compatível, não era leve, e eu precisava de toda a porcentagem de processamento que eu pudesse disponível para poder fazer encode de vídeo e outras coisas mais pesadas. Então eu acabei utilizando Lua e foi assim que eu acabei me apaixonando e conhecendo o Lua File Systems, ok? O Lua File Systems ele é muito simples, muito simples. Se você for aqui no manual dele, né, descendo no manual dele, você vai ver que até a quantidade de funções dele é bem reduzida, tá? Mas as funções dele são muito úteis, entendeu? São úteis do ponto de vista em que, às vezes, eu tinha scripts em que 80% deles, 90% deles envolvia o Lua File Systems, ou LFS, para diminuir, tá? E por causa disso, eu tô aqui para mostrar para vocês como ele funciona, ok? Vocês já conhecem muito bem a brincadeira. Para fazer a instalação, sudo luarox install Lua File System. Né? Ele está próprio aqui, ó, Lua File System, está vendo? Não tem segredo, ele é uma instalação super simples. Ok, para mim ele vai dizer que já está instalado, né? Porque obviamente que eu tenho ele no meu computador. Opa, ali, ó, is now installed. Ele foi tão rápido que já estava instalado, tá? E o vídeo de hoje meio que vai ter como objetivo mostrar para vocês fazer um walkthrough sobre essa biblioteca, ok? A importação dela é simples, como sempre, né? Local, eu gosto de chamá-lo de LFS, ou você pode colocar FS também, super simples, File System, né? Mas eu vou colocar LFS, né? É igual a require LFS. Acabou. Se eu rodar aqui, opa, pronto, você vai ver que ele funcionou. Sem problema nenhum, não deu erro, né, de não encontrado, então ele funcionou. Tá?
Deixa eu mostrar para vocês o básico do básico do básico deles, que é esse primeiro, inclusive, que é o attributes, ok? Digamos que a gente tem esse arquivo aqui, eu tenho um arquivo ubuntu.iso, tá? Ele obviamente ele não é a ISO do Ubuntu mesmo, ele só tem 512 bytes. Na verdade, eu criei ele usando o dev-random no DD, só para testar, tá? Vamos colocar aqui, arquivo é igual a, né, qual o nome dele? Ubuntu.iso, ok? Tá? Para você ter o attribute, que de longe é o mais útil dele, tá? Você pode fazer aqui o lfs.attributes, que eu sempre esqueço como escreve, attributes, ok? E você só dá o arquivo, só isso, ok? Obviamente ele vai salvar isso em uma variável e vai enviar também, em caso de erro, uma outra variável, tá? Que a gente vai chamar de error, né? RR. E esse RR, né? Obviamente você tem que validar se o arquivo foi lido ou não, se ele existe ou não. Então a gente faz de forma bem simples. If error, then print error, né? E os.exit, né? End, ok? Então vamos rodar ele aqui. Opa, perdão. Você vai ver que nada aconteceu, porque o arquivo existe. Se eu errar o nome do arquivo, coloquei Ubuntu aqui, ele vai dar o erro para mim. Cannot obtain information from file ubuntu.iso. Né? Se eu corrigir aqui e rodar ele novamente, ele para de dar erro de novo. Ok? A parte maneira vem o que tem dados. Ok? Então, vou mostrar para vocês aqui com um simples loop for iv in pairs dados do print, né? E v. Por que eu estou fazendo isso? Porque dados é uma tabela. E nessa tabela tem todos os atributos que a gente precisa. Deixa eu jogar essa na tela cheia, tá? E ele mostra pra gente aqui o ID, né? Isso é coisa de Linux, você vai ter que dar uma pesquisada, não vou gastar meu tempo explicando isso para vocês. Tá? A permissão de escrita de leitura, o hino, o block size, quantos blocos está ocupado, tá vendo? A data de modificação, que na verdade isso aqui é um Unix timestamp, ok? O change e o access, ok? Você vai ver aqui que ele foi acessado um pouco depois de ter sido criado, né? Modified of change, né? Que é o mesmo do create. O primeiro modification é o create, então ele vai estar sempre ali. Se eu rodar ele de novo aqui, tá? Você vai ver que o modification dele mudou, né? No access dele vai ter mudado. Cadê? Não, nem mudou. Tá, é porque você tem que clicar nele duas vezes para ele poder ter um access, né? Mas outra solução que eu posso fazer é touch Ubuntu, se eu não me engano vai funcionar. Pronto, modificou aqui, né? Era 7 alguma cadê? Access, change, access, tá, era 7 outra coisa, ficou 781. Quer dizer, eu acho que funcionou. Peraí. Access 794. Access antes estava 781. Isso, funciona com touch. Ok? Tá? E isso é uma forma muito prática de você ter essas informações de atributo para você poder monitorar se um arquivo sofreu mudança, por exemplo. Né? Utilizando o access ou modify ou coisa do tipo, você pode fazer essa mudança. Você pode fazer ela, por exemplo, assim. Deixa eu apagar esse if aqui. Deixa eu colocar aqui while true, porque eu quero que ele fique rodando direto, né? Isso aqui vai ser como se fosse um daemon, né? Uma coisa que fica rodando. While true do, né? E a jogada dele né? A primeira coisa que eu faço é com os dados, né? Modification é igual a dados ponto. Aqui ele vai entrar como modified. Eu salvei aqui. Pera, ele tem aqui, não tem problema. Change, permission, modification, access. Access, modification é igual a modification, modification, né? Access é igual a dados.access, né? E o outro é o change é igual a dados.change.
Por que eu estou salvando isso aqui? Deixa eu acertar essa cadeira. Por que eu estou mexendo, estou guardando isso aqui fora da tabela? Tá? Porque toda vez que esse dado aqui ele rodar, né? Ok? Ele vai, né? Deixa eu colocar ele aqui, inclusive. Pronto. Melhor. Pronto. Porque toda vez que ele rodar aqui, ele vai pegar uma nova informação se houver uma modificação, né? Aí o que eu vou fazer aqui é, né? If, ok? Modification é diferente, né? De dados.modification, né? Na verdade, isso daqui, tá, beleza, perfeito. Dados modifications and ou or é melhor, pronto. Or, né? Access é igual, igual não, diferente de dados.access, or, né? Change é igual, opa, tô teimando que igual, né? É diferente de dados.change, then, né? E aqui eu vou colocar o que eu quero que faça, né? Eu vou dar um print aqui, né? File has been modified ou changed, né? Tanto faz. E o end. Ok? Se você rodar isso daqui, você vai ver que ele não vai fazer nada a priori, tá vendo? Deixa eu abrir aqui. Terminator. Não está instalado. Não tem problema não. Abrimos o terminal normal. Damos um mais aqui. CD, documentos, desenvolvimento, Lua, LFS. Pronto, estou no mesmo diretório. Eu vou botar ele para rodar aqui. Pronto. E a priori, quando eu der um touch aqui no Ubuntu, ele deveria printar alguma coisa, mas ele não printou. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui. Realmente tem um erro na minha lógica. Aqui, pronto. Se eu não me engano, é essa a questão. Eu tenho que pegar inicialmente uma informação. Pronto, aqui. Pronto, eu peguei inicialmente os dados, né? A primeira coisa que eu fiz foi salvar esses dados dentro do loop, né? E depois eu pego novamente os dados, né? Que é isso aqui, e checo se houve uma modificação, ou um acesso, ou uma mudança no arquivo, né? Se houver um desses, o que ele vai fazer vai dar file has been modified, ok? E ele reinicia o loop. Se em algum momento o arquivo desaparecer, ele vai dar o erro aqui, né? Obviamente isso daqui está muito rápido, está rodando muito rápido, então o que a gente faz aqui é os.execute sleep1, se eu não me engano é o sleep1, é isso mesmo, que aí ele pausa por um segundo, se ele não fica rodando intensamente sem necessidade, né? Então clear, vou tocar no arquivo de novo, ó, em um segundo, ali ó, file has been modified. Se eu rodar de novo, tá vendo? Rodou novamente. Ele apareceu duas vezes a primeira vez porque foi bem na hora da mudança do segundo. Né? Aí ele checou duas vezes isso. Ó. Novamente ele fez essa checagem. Tá vendo? Enfim. Isso aqui é um dos recursos simplesíssimos aqui. Né? Eu posso ter... Pronto, saiu, tá vendo? Porque o nome do arquivo mudou, ele na hora erro de leitura sai do código, tá vendo? Cannot obtain information from ubuntu.is no such file directory, ok? Tá? E na hora eu tenho aqui um daemon, né? Um script simples que fica rodando constantemente, checando essas mudanças, né? Eu posso colocar esse script na inicialização e toda vez que o arquivo sofre uma mudança, engatilhar alguma ação, né? Nesse caso eu só dei um print, mas eu poderia inclusive fazer, por exemplo, criar um novo arquivo chamado
log.txt e deixar ele em branco agora. E se houver essa mudança aqui, né, eu posso sempre fazer aqui io.open, né, e aqui eu abro o log.txt, né, com permissão de escrita, leitura, append é melhor. E aqui eu coloco logs é igual a io.open, e aqui dentro, na verdade eu tenho que colocar o error, né? Error, né? E aqui eu posso colocar isso aqui também. Pronto, mesma coisa, só para checar mesmo, né? Para imprimir qual foi o erro e sair, né? Se não for isso, né? O que eu faço? Logs.write, né? E aqui eu coloco, né? File has been changed in, né? Aí eu posso colocar aqui, né? O os.time, se eu não me engano, ele vai me dar essa informação. Só não lembro com precisão. Vamos lá, os.time, lua 5.3, ele vai ter aqui no manual de referências dele. Pronto. os.time. Não era bem isso que eu estava querendo. Eu estava querendo lua 5.3 time formatting. Pronto. Ele cai de novo pro manual principal. Diabo. Tem sempre um Stack Overflow ajudando. Aqui que ele dá o sdate. Functions you are looking parameter, osDate, osTime. Tá, ele tem aqui, tá vendo, de formatação. Vou deixar ele assim por agora. Deixa eu colocar aqui osTime. Não, nem preciso, eu posso colocar aqui modification, vírgula, access, vírgula, change. Pronto. Suficiente para o nosso teste. E aqui um salto de linha. Pronto. E logs.close, sendo que é um método de um objeto, então é 2 pontos. Olha eu cometendo erros aqui. Tá, vamos experimentar. Deixa eu dar um touch aqui. Pronto. Dá um outro touch, um terceiro touch. Pronto. Sair do código. O jeito mais fácil é renomear o arquivo. Ele vai quebrar em... Nem quebrar, né? Ele sai. Tá? Vamos dar uma olhadinha no log. Aqui ele te dá o time certinho que foi feita a mudança, tá vendo? Tá? Aqui ele ficou tudo colado, certo? Seria colocar aqui 2 pontos, T, 2 pontos. Pronto, melhor. Que ele fica mais visível. Deixa eu limpar o log. Vou rodar o nosso daemon. Ok, fazer um touch, 2 touch, 3 touch, 4 touch. Alguns desses devem não ser pegos porque eu estou com um sleep, né? Mas, e como sempre aqui, renomear o arquivo mais prático, ele quebra. Pronto. Se eu for nos logs agora, você vai ver que ele está mais formatadinho e está aqui, né, as mudanças, tá? Conforme elas vão acontecendo. Isso aí já é super simples, né? Aí você começa a mentalizar o tipo de coisas que podem ser feitas, né? Porque o que acontece? Deixa eu deletar esse log aqui. Assim como a gente faz esse tipo de coisa aqui, né? Para poder fazer um daemon que checa como esse, a gente pode usar outros recursos do Lua File System. Por exemplo, vamos lá, aqui a gente tem
Ó, returns a directory entry name as a string or new if there are no more entries. You can also liberate by calling LibreObject next, rmdir, link, mkdir é criar diretório, unlock, touch. Tá vendo? Eu posso tocar ele de dentro do próprio Lua. Tá, mas o que eu quero, returns a string if the current directory or new. Ó, o que eu quero é brincar um pouquinho com outras funções nesse momento para mostrar para vocês, né? Deixa eu deletar esse arquivo, não tem mais necessidade. Ok, daqui print, você vai ver que ele vai mostrar o nosso caminho certinho aqui, tá vendo? No meu computador, tá? Agora, outra opção, né? Vamos lá, iter dir object lfs dir. Vamos experimentar aqui. lfs.dir de lfs current directory. Attempt to index a new value global lf. Opa, s. Clear. Pronto. Function, user data. Vamos fazer o seguinte. pwd, né? lfs.currentdir. ls é igual a ls.dir pwd. E vamos imprimir ls. Deve funcionar assim. Function. Não. lfs.dir pet. Tá certo. Iterador de objects. Ok. No. Ele vai retornar um dir objects. User data. Link, rmdir, setmod. Gente, é incrível como pouco tempo, né, sem mexer com isso daqui, já me tirou um pouco do meu costume com ele. Mas não tem problema, eu tenho esse outro código aqui, que ele faz isso. Dir gravações, local deep, open, dir, find, ok, local, tá. Tecnicamente isso daqui faz um loop, né, olhando pelos diretórios, pelo diretório por novos arquivos, enfim. Nós vamos voltar aqui. Current dir. Lock. Unlock. Gente, um baita branco que me deu aqui. Não tem problema não. Lua iterator over the entries of a given directory. Each time the iterator is called with dir object, it returns a directory entry name as a string. Ok. Tá, não tem problema não. Vamos fazer assim. ls. Se eu não me engano, é assim que ele roda. Acho. No. Directory meta table expected got no value. Deixa eu rodar ls aqui e ver o que acontece. Bad argument junto ls. Current directory metadata expected got no value. Ok. Iterator. It. ls, deixa eu dar um print no it, ver qual é a dele. Function, ok. E se eu chamo ele, o que ele vai me dizer? Tá, não, ok. Então tecnicamente é ls.next, se eu não me engano. Deixa eu ver. Pronto, isso mesmo. Ele vai dar sempre ponto aqui, mas for iv in pairs
it do print e ver. Deixa eu só me tirar essa dúvida quanto a isso daqui. Um table expected got function. Não tem problema não. A gente pode fazer assim. While true do print ls next, mas na verdade a gente não vai fazer isso aqui. Vamos fazer aqui current file é igual a ls next e dá print no current file if current file for peraí, mais prático isso, if not current file then exit and no fim do loop. Attempt to global, os.exit, meu cara, clear, pronto. Aqui eu tenho dois arquivos a priori. Pronto, aqui ó. Ele mostrou o ponto daquela outra vez, porque ele vai iterando. Toda vez que você dá o atributo, o método next do ls, ele vai iterando, né? Ele vai indo para o próximo arquivo, próximo arquivo, próximo arquivo, próximo arquivo. Ok? Na verdade isso aqui é melhor que ele fique antes aqui. Pronto. Ok, perfeito. Então primeiro ele mostrou o próprio diretório, isso é uma coisa do Linux, o ponto. Depois o arquivo ISO, depois dois pontos, que é tecnicamente o symlink para voltar para o diretório anterior, e o hasfile change.lua. Se eu criar um outro arquivo, test.txt aqui, né, e eu rodar esse código de novo, ele vai mostrar test.txt aqui também. Ok? Então com isso a gente pode fazer umas validações do seguinte tipo. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode checar aqui, né, fazer um find, deixa eu mostrar aqui, Lua 5.3, string find, string library, tá vendo? Find, que ele vai me devolver aqui o início e final, eu posso colocar aqui, vamos lá, peguei o arquivo, se não existir, ok. Eu posso pegar aqui extensão start, que é o início da extensão do arquivo, e colocar string.find em current file, ok? String.find current file e, né, depois fazer um print string.sub que é substring, né? E aqui eu posso colocar, né, current file começando em 0 e indo até o início da extensão -1. Vamos experimentar. Bad argument 2 to find string expected got no value. Ok. String expected current file. Ah, tá. Eu tenho que dar aqui o que eu quero buscar, né? Senão fica difícil. Pronto. Current file 0 até x starts -1. O ponto ele não vai mostrar nada, dois pontos ele não vai mostrar nada depois, mas tem um errinho aqui. Não. Deixa eu fazer aqui 3. O bool has, ok. Deixa eu ver qual é o início do x starts. O bool 1 has. Tá, não, ok, ele tá pegando ele tá pegando o pattern. Pronto, agora sim. Gustavo. Tá? Então eu posso fazer isso daqui, no lugar do 3 aqui, pronto. Ponto, tem que subtrair 1, senão, pronto. Ok. Aqui. Então ele vai mostrar para mim o nome dos arquivos sem a extensão. Isso é muito útil se eu quiser fazer alguma coisa do tipo aqui, ó.
Em vez disso, deixa eu substituir aqui, né, file name, né, é igual a string sub, né, mas aqui eu vou colocar o seguinte, né, if ext start, né, é maior que 1, then, ou seja, se ele não for um daqueles diretórios que começa com um ponto, né, que são os do Linux mesmo, né, se ele for maior do que 1, o que ele vai fazer vai ser filename é igual a string, né, para pegar o nome do filename sem a extensão, né, e eu posso fazer sim, eu posso fazer os.ext, os.command, não, os.execute. Eita, Gustavo. Tá, e aqui eu posso colocar um nome. Digamos que eu queira fazer assim: cp, né? Dois pontos, current file, ok? Dois pontos, um espaço, né? Dois pontos, file name. Pronto. Coloquei file name aqui, quebrando totalmente o padrão, né? Deveria ser underline, tudo minúsculo. Eita, brabo. Pronto. File name, ok? E aqui eu posso fazer o seguinte, dois pontos, e eu mudo para MD, por exemplo, né? Isso significa basicamente que eu estou copiando o arquivo original para um arquivo com outra extensão, né? Deixa eu fechar esse if aqui, senão vai dar erro. Limpar a tela. E você vai ver aqui que hasFileChanged.lua, deixa eu dar ls, é mais prático, tá vendo? Não, lsl, pronto. hasFileChanged.lua foi duplicado, né, pelo cp, pelo comando cp, hasFileChange.md, né, e o ubuntu.iso foi duplicado para o ubuntu.md, tá vendo? Se eu olhar aqui, o .md tem o mesmo código, tá vendo? Ele copiou o arquivo. Então, assim, todas as operações, né? Eu poderia fazer encode de vídeo, eu poderia fazer um monte de coisa. Todos esses tipos de coisa eu posso fazer pelo File Systems, entendeu? Eu não vou cobrir, porque eu estou partindo do princípio que você já entende sistema operacional, né? Para poder entender esses comandos básicos, mas os outros comandos que o Lua File System tem, né? Que é o Change Directory, chdir, né, lockdir, que tecnicamente é criar um arquivo lock, né? Enfim, isso é coisa de sistema operacional. Retornar o current dir, que basicamente é o pwd do Linux, o comando pwd do Linux. Né? O dir a gente já passou, tive um percalçozinho aí com dor de cabeça. Né? O lock para você travar o arquivo, não deixar ele ser editado. Né? Criar ligação, remover um diretório. Criar um diretório, remover um diretório, mudar o modo do arquivo de binário para texto, entendeu? Os atributos de um syslink, né, um symlink, tocar o arquivo, que é o touch que a gente fez no terminal, e o unlock, quer dizer. Ela é relativamente simples, relativamente pequena, mas a versatilidade dela é muito grande. Porque você pode checar se houve mudança no diretório, checar se houve mudança no arquivo. Se houve mudança no arquivo, cria um diretório, né, modificado, por exemplo, e move para dentro de modificado. Quer dizer, Lua File Systems é uma baita biblioteca para você trabalhar com esse tipo de coisa. Ok, gente? Bem, nosso mestre em Lua fica um pouquinho menor, não tem como, Lua File System é super simples, tá? Recomendo a vocês, se você tiver boiado um pouco, tiver não entendido um pouco desse negócio, você pesquisar principalmente isso daqui, o dev, ino, mode, nlink, uid, guide, rdev, do arquivo, tá? Para você entender esses atributos, porque todos eles têm utilidades para certas coisas que você quer fazer, ok? Por isso, né, galera, por causa dessa versatilidade, né, que o Lua File System é de longe a biblioteca que eu mais utilizava quando eu tinha que manter esses scripts igual o primeiro que eu criei, que é um daemon, que ele fica rodando constantemente e ele inicia uma ação se houver uma mudança no arquivo. Tá? Isso é uma das coisas que eu mais fazia, ok? Ou que salvava um log de quando aquele arquivo foi modificado. Entendeu? Você é capaz de escrever um logger, né, para ver modificação do arquivo
muito facilmente, muito rápido com o Lua File System, entendeu? E são scripts como esse que podem ser usados em segurança digital, para você monitorar o seu servidor, pode ser atrelado a alguns outros aplicações de terminal do Linux para você receber por e-mail quando houve modificação no arquivo, você pode fazer um monte de coisa. Entendeu? E todas elas tomam como base essa versatilidade do Lua File System, que facilita o que de outra forma seria rodar o s.execute ou o yop-open e pegar aqueles dados e fazer um regex complexo daquilo para poder separar cada um dos arquivos do comando ls, que vai vir como uma string pura, entendeu? Por esse motivo que o Lua File System é um salvador de pátria, ok? Bem, galera, por hoje nós ficamos aqui. Como sempre, você já conhece os Paranauês, né? Aqui você vai encontrar o nosso grupo de bate-papo do Telegram, tá? Da linguagem de programação Lua. Aqui você vai encontrar o nosso canal de notificação, caso você não queira bater papo, ok? Se você quiser contribuir com o canal, não se esqueça, nós temos 3 opções. A primeira é o Ko-fi, que te permite doações pontuais, onde você pode pagar um cafezinho aqui para esse desenvolvedor, né? Expatriado aqui em Lisboa, ok? Tá? E o Apoia-se, para você fazer doações periódicas, se tornar um patrono do canal, ok? Você tem a versatilidade de fazer suas doações até mesmo com boleto bancário, ok? E por último, para quem é fã de open source e quer contribuir com 2 projetos em simultâneo, você pode contribuir com o nosso canal e com o LiberaPay, que é uma versão completamente open source do Apoia-se, ok? Nesse link aqui do nosso canal. Lembrando que uma pequena comissão de toda doação que você fizer vai ajudar a manter o próprio LiberaPay e a manutenção e atualização do código-fonte dessa sensacional ferramenta. Ok, galera? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Rolou uma confusãozinha aí, né? Eu estou aqui, nós estamos em junho, eu estou tecnicamente desde dezembro sem fazer esse tipo de trabalho com Lua, né? Essa manipulação de diretório, etc., monitoramento e tal, e por esse motivo eu estou um pouquinho enferrujado, peço desculpa por isso, tá? Principalmente que eu estou trabalhando, né? Finalmente consegui. Grande news, consegui um job, galera. Agora eu sou um desenvolvedor Mendix, eu sei, você nunca ouviu falar de Mendix. Eu tenho um dom para essas plataformas que ninguém nunca ouviu falar. Mas eu sou desenvolvedor Mendix na Albay. Se você quiser fazer parte da família Albay, né? Se mudar para a Europa, trabalhar na Europa com desenvolvimento de software, tem aqui na descrição, vou colocar aqui na descrição, né, um formuláriozinho que você pode mandar para mim o seu LinkedIn. Eu vou dar uma olhadinha, se for legal eu te recomendo para a equipe lá da Albay. Enfim, eu estou trabalhando junto com a Albay num projeto na Siemens, isso mesmo, fabricante de celular, fabricante de um monte de coisa, um monte de eletrônicos, tá? E lá eu estou fazendo desenvolvimento Mendix, infelizmente não é Lua ainda, tá? Eu convenço eles um dia. Bem, galera, tô falando mais do que já deveria. De toda forma, um abraço para vocês. Tchau, tchau. Continuem estudando Lua.